Também, só sucesso do Caninja aí, ó, com a gente. Vai lá, Papito, é com você. Opa, beleza? Bacana, galera. Tem um slide aí, pai? Não, é por tua conta e risco aí. Conta a história aí de 2016 a 20 aí. Fechou. Então vamos lá. O QA Ninja começou de uma forma bem inusitada, né? Porque a ideia inicial era fazer com que ele se tornasse somente um evento focado em qualidade de software. Então ele surgiu como QA Ninja Conference no final de 2016. E ele tem assim uma particularidade muito legal, porque isso começou comigo e com o Thiago Biro, que não faz mais parte do QA Ninja. Desde que ele foi para Portugal, ele não faz mais parte do QA Ninja, mas a gente começou junto essa ideia, essa história e tudo mais, né? A gente começou da seguinte forma: eu estava trabalhando numa empresa que era um programa de fidelidade. Eu estava lá, se eu não me engano, uns 4 meses. Eu vou tentar falar rápido aqui, tá? Eu estava 4 anos trabalhando nessa empresa, e aí eu pedi demissão para ir trabalhar numa startup. Então foi uma das minhas primeiras experiências em startup. E aí eu fui trabalhar nessa startup, chegando lá, quem que eu encontrei lá? O Biro. Fazia anos que eu não vi o Biro, eu conheço o Biro desde 2008. A gente trabalhou junto numa consultoria de software, e aí depois a gente perdeu o contato e a gente se reencontrou em 2016 nessa startup. E aí a gente começou a montar um projeto junto lá de trabalho. A gente começou, era uma empresa eles tinham um software muito legal. Era uma empresa formada por uns engenheiros, e eles tinham um software que ia ser um concorrente com o Gira misturado com Machine Learning. Era uma ferramenta muito legal para fazer gerenciamento de projeto, mas não somente para TI, era uma ferramenta para gerenciamento de projeto, inclusive de construção civil. Então era um negócio muito grande. E aí eu e o Biro caímos lá nessa empresa para fazer a parte de qualidade de software, e não tinha nada de QA nessa empresa, chamava Crunchflow, o nome da empresa. Enfim, a gente começou a montar processo de QA na empresa, e aí a gente começou a automatizar testes, e aí a gente percebeu que a equipe precisava crescer, e a gente entrevistava gente e não tinha ninguém com o skill que a gente precisava para colocar lá no time para fazer parte. A gente queria montar um time de alta performance. E aí eu cheguei para o Biro e falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma iniciativa para a gente dar treinamento, para a gente contratar os melhores. A gente dá treinamento para a galera, já que não tem curso, a gente procurava no Google, não encontrava nada de curso também, né? Tinham poucas empresas que estavam ministrando treinamentos voltados para a qualidade de software, mas nessa época o foco era muito em formação, em analista de teste e muito focado em CTFL, algo que a gente não estava buscando naquela época. A gente queria algo mais técnico, algo um pouco mais profundo. Enfim, a gente montou a ideia era a gente montar uma estratégia dessa. E aí a gente começou a participar de vários grupos de Slack, Telegram, WhatsApp, de QA, para poder divulgar a ideia, que a gente queria montar um treinamento. E aí um belo dia, o Biro estava num desses grupos de Telegram, e ele foi lá e comentou assim, pessoal, nós estamos com uma iniciativa para fazer um treinamento em automação de teste e tudo mais. Se você tiver interesse, procura a gente vai passar aqui um formulário de inscrição e tal. E aí o Biro foi e comentou assim no final, só não venha, ele falou exatamente assim, só não me venha com Selenium IDE. Né? Mas o que o Biro estava querendo dizer? Nós vamos montar um treinamento com foco em automação de teste, trazendo um conteúdo com ferramentas onde você vai implementar código, onde você vai aprender automação com códigos e você não vai usar recording play. Ele quis dizer isso. Ele não quis criticar o Selenium IDE, mas enfim, a galera no grupo caiu matando, e aí o pessoal começou a criticar o Biro e tudo mais, e aí eu fui lá e defendi o Biro. Falei, não, ninguém vai falar mal do cara, não. Fui lá e expliquei, ele não está falando mal, ele está falando que nós não queremos focar nessa tecnologia e tudo mais. Enfim, quicaram o Biro do grupo, eu fui defender o Biro, me tiraram do grupo também, e aí a gente foi expulso do grupo. Uma semana depois, a gente começou a pensar como é que a gente ia continuar com essa proposta, já que a gente nem estava mais participando do grupo, e aí a gente inventou, e aí a gente quis criar um evento. Vamos focar no evento em vez de treinamento. Né? Vamos começar primeiro a conhecer a galera e tudo mais. E aí eu lembro que a gente participou, e o Biro participou de um evento online que chamava DevOps Hack Nights. Era um evento da comunidade .NET.
E a gente participou desse evento porque os desenvolvedores que estavam organizando esse evento, um dos devs trabalhava na startup que a gente estava trabalhando, então ele convidou a gente para fazer palestras sobre qualidade. Eu fui lá, foi onde eu fiz uma das minhas primeiras palestras e tudo mais. E aí o Biro participamos desse evento, foi muito legal. Aí eu e o Biro decidimos criar um evento focado em qualidade de software online, e não tinha nada na época. E aí a gente criou o que é a Ninja Conference. Foi aí que surgiu o que é a Ninja Conference. A gente estava com essas ideias na cabeça, pensando em algumas formas de colaborar com a comunidade, porque a gente queria conhecer gente, ver potencial de pessoas para a gente contratar para trabalhar com a gente. E aí a gente montou o que é a Ninja Conference em 2016, foi muito legal, porque teve uma audiência muito grande, foi um dos primeiros eventos online. Eu não lembro de ter visto um outro evento online, nem Meetup, nem nada assim, focado em QA. Eu sei que depois que a gente fez, começou a surgir outros eventos, né? Mas foi muito legal o evento, teve uma repercussão muito bacana, uma audiência muito legal no YouTube, e aí a gente decidiu continuar, fazer mais edições e tudo mais. E aí quando foi em 2017, a gente fez a segunda edição do evento, o Biro também estava comigo nessa iniciativa, a gente fez, e aí a gente começou a fazer a parte de treinamento também. Então, paralelamente ao evento, a gente tinha o que é a Ninja Conference, que era o evento de TI, de qualidade, e a gente tinha o que é a Ninja School, que era uma iniciativa que a gente estava montando para montar treinamentos focados principalmente em automação de teste. E aí a coisa começou a desenrolar, a gente começou a montar turma, aí o Biro foi para Portugal, e aí eu acabei assumindo o projeto sozinho, e aí a gente no começo dava treinamento pelo YouTube, e quem podia rever as aulas via no YouTube, e aí a gente lembro que depois que o Biro foi para Portugal, eu precisava escalar, porque as coisas estavam começando a crescer, estavam começando a tomar forma. E aí eu lembro que eu passei um carnaval inteiro desenvolvendo uma plataforma, que era o que a Ninja Play antigo. E aí a gente começou a estruturar as coisas, começou a ter muito aluno. Então a galera ia se matriculando, fazendo curso no que a Ninja. E aí toda semana, todo mês a gente tinha turma. Então o negócio começou a crescer, começou a tomar forma, até que o que a Ninja se tornou uma escola online focada em treinamento de qualidade de software. E aí tinha um evento também, que era o que a Ninja Conference, que a gente não podia deixar morrer. E aí foi em 2018, no final de 2018, que a gente decidiu criar o QA Experience, que é um spin-off do QA Ninja Conference. Vamos continuar fazendo evento, mas não vamos ter mais o nome do QA Ninja, vamos deixar o QA Ninja somente para a escola, e aí vamos criar o QA Experience. Então, em 2018, a gente fez a primeira edição do QA Experience presencial no Cube, foi muito bacana, foi muito legal mesmo, foi muito bacana esse evento. Assim, teve muita gente participando, empresas vieram para trazer apoio com patrocínio, com brindes e tudo mais, então foi um evento muito legal. Mas o que a Ninja surgiu disso, né? Eu estava trabalhando com o Biro numa startup, a gente quis fazer alguma coisa para a comunidade também, conhecer pessoas com potencial bacana para a gente trazer para trabalhar conosco, e aí o que a Ninja foi uma porta para a gente conseguir isso. O curioso é que eu acabei saindo dessa startup, porque eu acabei voltando para a Dots, eu saí da Dots, fui para a startup, fiquei lá um tempo, depois de uns meses a Dots me chamou para voltar, o Biro foi para Portugal, e aí o que a Ninja realmente ele tomou forma e cresceu dentro da Dots. Então, dentro da Dots, eu montei turmas pelo que a Ninja, treinei gente, contratei gente para trabalhar na Dots, inclusive tem gente aqui no participando que foi aluno do que a Ninja e depois trabalhou comigo na Dots e evoluiu bastante, e na Dots a gente conseguiu chegar no nosso foco, que era ter um time de alta performance bem bacana. E o que a Ninja surgiu disso, né? Hoje, por curiosidade, o que a Ninja é a minha principal fonte de renda. Eu não trabalho em mais nenhuma empresa, eu saí da DOT, fiz consultoria durante um tempo, mas eu saí, e hoje eu foco 100% no que a Ninja. Hoje eu trabalho 100% criando conteúdo, criando treinamentos novos, cursos e tudo mais. E foi muito legal, porque quando a gente começou, não tinha ninguém fazendo isso, né? Eram poucas, eu procurava na internet, não tinha, online não tinha, só tinha presencial. Tinha muita gente dando treinamento presencial, mas o modelo online, ao vivo, que é o que a Ninja fez, e que inclusive assim, o diferencial do que a Ninja, nós somos pioneiros nisso, a gente treinou mais de 10 mil QAs, então hoje aqui eu tenho muito orgulho de ter criado conteúdos, ministrado aulas para mais de 10 mil QAs que já fizeram treinamentos conosco. E o que a Ninja é muito legal, porque a galera que faz e que se engaja, né? Ela gosta bastante e a gente tem um índice de retorno de 80%. Então,
80% dos nossos alunos voltam quando a gente cria conteúdo novo e tudo mais, então é muito legal. Foi algo assim que foi muito importante para mim na minha carreira. Existe eu antes do que a Ninja e eu pós que a Ninja. Então, depois que eu criei o que a Ninja, tanto a parte de evento quanto a parte de treinamento, eu evolui muito profissionalmente. Eu tive que aprender muita coisa nova para poder ministrar. E muita coisa que eu aprendi na DOTS eu trouxe também para o que a Ninja. Então, isso foi fazendo com que o meu nível fosse aumentando. E eu mesmo ia aumentando o nível da régua para eu aprender coisas novas e poder ministrar para o pessoal. Então, assim, foi importante para caramba para mim, foi muito legal. É um orgulho que eu tenho de ter construído algo que nem foi intencional, mas que chegou na proporção que chegou hoje, na forma que chegou, tendo aí referências, inclusive, fora do país, né? A gente olha, quando eu olho no Analytics e vejo o Google Analytics com acessos fora do Brasil, eu fico muito feliz com isso, vejo muitos brasileiros acessando e adquirindo o curso do que a Ninja fora do país. E recentemente eu tenho estudado muito inglês. Meu inglês não é muito bom, meu inglês é básico, e aí eu comecei a focar muito no meu inglês, né? Estudar bastante para eu poder evoluir nessa área e começar a criar conteúdo em inglês, porque eu tenho alguns alunos que não são brasileiros e que compram cursos do que a Ninja e tiram dúvidas em espanhol. Então, às vezes eu recebo e-mail em espanhol, às vezes no portal do aluno chega dúvida em espanhol, e aí em espanhol dá para a gente desenrolar, né? Até porque no Google Translator eu tenho a fluência, mas assim, é muito legal ver tudo isso acontecendo e tudo mais, então assim, é muito bacana, o que a Ninja está num momento muito legal, nesse momento de crise também, as coisas online estão acontecendo, nesse momento de crise, as empresas estão vendo o trabalho remoto, os serviços online, cursos online de uma forma diferente, e isso tem sido positivo, né? Não tem trazido impacto para a gente aqui que trabalha como infoprodutor, com geração de conteúdo, isso tem trazido um resultado muito positivo para a gente, porque muita gente continua procurando a gente, fazendo inscrição, matriculando em treinamentos e tudo mais, e isso é muito bacana, né? Mas, no geral, tentei resumir, ser bem rápido aqui, ser bem breve, é assim que surgiu o que a Ninja. Eu trabalhei com o Biro numa empresa, e a gente decidiu colaborar com a comunidade, conhecer pessoas para contratar e trabalhar conosco, e aí o que a Ninja foi tomando forma, e hoje é o que é hoje, né? Eu tenho que falar que eu comecei com o Biro isso porque ele no começo estava comigo e foi muito importante, porque muitas ideias que eu tive ele validou. A gente compartilhou muita ideia, muita informação, muitos insights a gente teve para poder criar isso, para começar com isso. E ele me apoiou muito, porque no começo, quando a gente começou, eu não tinha... O Biro falava para mim, cara, você conhece muita coisa e você não divulga isso, você pega os seus códigos e não coloca no GitHub, você cria coisas legais, frameworks e não compartilha. Então ele começou a me dar esse start, me dar essas dicas, vai lá na comunidade, participa do grupo tal, coloca código que você faz legal no GitHub. Então, assim, teve um incentivo muito legal da parte dele, assim, para eu aparecer para a comunidade, porque até então eu estava escondido. E aí ele era um cara que já tinha um pouco mais de conhecer um pouco mais de gente, ele me apresentou o Elias também, e ele já participava do TDC e tal, e eu ficava bem escondido lá no meu cantinho, no meu casulo, trabalhando lá nas empresas, mas bem escondido mesmo. E aí ele que chegou para mim e falou, cara, vai lá, aparece, mostra o valor que você tem, bota as caras lá que vai dar certo. Então, assim, ele foi uma pessoa assim que teve meio que a coach não estava na época, não era a coisa do momento, mas foi meio que um coaching, assim, foi muito legal. Ele me deu dicas muito, muito importantes para mim, então eu sou muito grato a ele por isso, né? O Biro, gente, o Biro tá lá em Portugal. O Biro tá passando um momento difícil, né, com esse coronavírus. Tá todo mundo sofrendo lá em Portugal, então, principalmente quem tá em São Paulo aí, quem tá no Amazonas, essas zonas de risco aí. Aqui na minha cidade tem alguns casos também, então a gente já tá tomando cuidado. Vamos compartilhar que essa situação que o mundo está passando não é brincadeira, e o próprio Biro aí está passando a barra aí, tem muita gente que está passando a barra também. Então vamos respeitar as quarentenas e compartilhar essas quarentenas. A gente da área de desenvolvimento, a gente tem o privilégio de estar home office.
Então vamos tentar ajudar o máximo de pessoas. Cara, Papito, você é um exemplo para muitos papitos que estão aí, que são fodas por aí, e que você é a referência dos anos. Como o Elias, a nossa maior referência nacional, Correia, nossa referência Molinari. Você é a referência de 2016 até agora, cara. Só que você já trabalhava antes, você trabalhou, a gente teve várias conversas, você trabalhou com cartão perfurado, com não sei o Não, quê. Ah, o bicho é antigo. Só que tem muitos papitos aí, ó. Tem não, muitos cara, papitos no Brasil aí que estão trabalhei, escondidos, eu caralho. Quem que trabalhei vai com ser o próximo mainframe. papito? Eu trabalhei Hã? com mainframe. Cartão É. perfurado, não, Ah, mainframe. mainframe, velho. Cara, se Tudo, eu te né, contar que cara? mainframe ainda existe em alguns lugares aqui. Mano, cartão perfurado, bicho. O pior é que eu sei o que é Não, isso. Eu já vi já, mas eu não, nunca não, trabalhei com isso. esse é o Molinari. Deixa eu contar uma história aqui rapidão, cara. Rapidão, porque daqui a pouco eu tenho que ir pro Robocamp. Não, Rapidão. já conta e já faz o encerramento aí pra gente passar pro Ó, pessoal. vou contar rapidão uma história aqui para vocês. Você falou do cartão perfurado. Cara, em 2001 eu comecei a trabalhar com QA, lá no Bradesco, né? E eu trabalhava na Auditest, que foi uma empresa que era focada em qualidade de software. Ela existe até hoje. O curioso é que o dono da Auditest, ele me chamou para, ele me ligou e falou assim: "Você quer trabalhar?" Aí eu falei: "Quero." Aí ele falou assim: "Então cola aqui na minha casa." O dono da Auditest. Eu falei: "Mano, o cara vai me matar, não sei o que tá acontecendo." Só que eu tinha acabado de pegar minha reservista e eu falei: "Meu, preciso arrumar um trampo." E aí eu fui lá na casa do dono da Auditest. E aí ele falou assim: "Ó, tem aqui um plano de teste." Ele tinha impresso assim um plano de teste. Imagina, E aí 2001. ele falou assim, 2001, ele falou assim, ó, tem um software aqui feito em Visual Basic que é um receita de bolo. Lê o plano e testa aí. Aí ele me ensinou como é que eu tinha que ler, o que eu tinha que fazer. Aí eu fui lendo e fui testando o troço. Meu, tinha 300 casos de teste. E eu Nossa tinha senhora. que... eu olhei e falei, mano, eu vou terminar só amanhã isso, mas eu preciso arrumar um emprego. Aí eu fiz assim, eu lembro que eu testei acho que 5 cenários. Aí ele falou assim, não, tá ótimo. Não precisa fazer mais não, ninguém termina tudo isso tão rápido. Eu só queria só ver como é que você faz as coisas aqui. Aí ele falou assim, você tem carteira de trabalho? Eu falei, tem. Ele falou, então amanhã você vem para cá e eu vou te registrar. Aí eu fui no outro dia, levei minha carteira de trabalho, aí ele me registrou, aí o José Antônio era sócio desse cara, que hoje o José Antônio é o dono da Auditest, né? Só o José Antônio que ficou, né? Depois esse outro sócio saiu fora. Mas enfim, o José Antônio me deu um curso de 1 semana de teste de software. Eu nem sabia o que era teste. Ele me explicou, fiquei 1 semana estudando sobre QA com o José Antônio. E aí ele me colocou lá no Bradesco para fazer teste de caixa Ah. eletrônico. Eu fiquei um tempo lá testando caixa eletrônico pela Auditest. E aí um belo dia os caras me colocaram num projeto que chamava Data Entry. Eu tinha que testar um troço, mano, era surreal. Eu tinha que pegar um arquivo que tinha header, detalhe, trailer. Eu não lembro como que tinha que testar o negócio, mas tinha um plano de teste que a gente tinha que ler e digitar uns códigos doidos lá para montar esses arquivos. E olha como é que você verificava se tinha bug o bagulho. Você imprimia numa impressora matricial, isso aqui, ó, tipo, mais de 500 páginas, e você tinha que pegar o marca-texto para ficar procurando O os banco. troços na folha impressa para saber se o software funcionava. Porque tinha uns códigos doidos desse sistema de data entry que eu nem sei para que servia. Era o bagulho do banco, eu não faço a mínima ideia do que era aquilo. Mas eu testava o bagulho com os negócios, mas eu não. Mano, eu tinha 19 anos, eu não sei nem o que era aquilo. Mas eu seguia o roteiro e testava. Ô, Cara, Papito, tem uma pergunta aqui do Thiago Pereira. Ele falou que do que a Ninja saíram outros eventos, né? E aí ele pediu para você citar alguns, que ele falou que você já citou, que alguns dos seus cursos, que alguns eventos surgiram também dessa iniciativa do que a Ninja. Você eu tem vou uns aí? citar aqui, correndo o risco de ser criticado pela comunidade, mas eu vou citar daqui a pouco. Deixa eu só fechar aqui. Sobre. Mas eu vou citar. Mas olha só. A gente imprimiu um troço desse tamanho assim, ó. Assim, ó. Era muita folha na impressora matricial. Era muito arcaico. E eu cheguei pro meu chefe e falei, mano, não é possível que a gente tem que imprimir 300 mil folhas para testar esse troço. Tem alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa aqui? Foi a minha primeira automação. Eu montei um script com Visual Basic que testava aquele troço automaticamente, sem precisar imprimir nada, cara. Então, assim, em vez de eu demorar 3, 4 dias para testar o troço, a gente testava, tipo, em
Menos de 10 minutos, cara. Eu montei um bagulho em Visual Basic que automatizava o teste daquele troço lá, gerava os arquivos automáticos, lia os arquivos e validava, e fazia tudo, né? Enfim, eu gosto dessa história porque, assim, a primeira automação de teste que eu fiz na minha vida não tinha Selenium, não tinha teste complete, não tinha ferramenta nenhuma. Eu peguei o Visual Basic e resolvi o problema criando um códigozinho lá para resolver o negócio. E eu acho que esse é o perfil do QA, sabe? É o perfil do cara que tem preguiça de fazer tarefa manual e dá um jeito de automatizar a tarefa para ele não ter que executar tarefas repetidas novamente. Então, eu sou esse tipo de cara. Repetiu a tarefa mais de 3 vezes, eu já começo a ficar louco e quero automatizar. Seja como for, isso sempre foi uma característica minha, desde quando eu comecei a mexer com informática com 14 anos, na época do MS-DOS e tal. Então, acho que o QA tem que ter esse perfil. O cara que pensa em automação de processo, independente da ferramenta, do que for, beleza? Mas é só uma história que eu lembrei aqui que eu queria compartilhar. E sobre a questão de eventos, cara, o QA Ninja também, ele tem um evento que saiu do QA Ninja, que é o QA Ladies, né? Foi um evento também que foi idealizado por mim e pelo Biro, né? A ideia, na época, era montar um evento que só as meninas iam poder palestrar, um evento focado em menina, né? Para a gente poder poder ter aí o girl power, né, dentro da comunidade. E o QA Ladies, ele surgiu. Tanto é que se você olhar o logo do QA Ladies, foi um logo também que foi feito por mim. Ele é um logo que é muito parecido com o do QA Ninja, né? Uma menina. Ele é o logo do QA Ninja antigo, né? Do QA Ninja Conference com mas é uma menininha, né? Então, assim, o QA Ladies é um evento que surgiu pelo QA Ninja, foi idealizado por mim e pelo Biro também, né? E aí tem a Nathalie, eu esqueci o sobrenome dela, Nathalie, eu confundo sempre o Cabral com... Nathalie Cabral. É Cabral, né? Porque é a Bárbara Cabral e a Nathalie Cabral. Então, a Nathalie Cabral pegou o evento e idealizou que ela queria lá também fazer eventos de meninas. A gente tem um vídeo dela aqui. Para passar, que ela conta toda essa história. Só que tem 7 minutos e a gente não tem esse tempo para passar. Desculpa, Nathalie, eu vou tentar pegar esse vídeo e colocar. Eu vou colocar. Não vou tentar, não. Vou pegar esse vídeo e colocar junto lá da história, lá na página do Aprender a Testar. Tá bom? Mas a gente não vai conseguir. Todos os vídeos que a gente pegou foi de 1, 2 minutos no máximo. E aí ela teve um problema lá hoje, tem criança em casa hoje, aí não conseguiu. Mas a Nathalie, hoje ela, a Mariana Elisa, a Carol, vocês sabem o sobrenome? Carolina Vilas Boas, a Mariana Elisa e a Nathalie Cabral que cuidam do evento. Isso. Do QA Ladies hoje. É isso aí. E aí o pessoal falou de outras spin-offs além de eventos. Tem isso aí também que você fala lá no alguns cursos ou alguma coisa assim? Né? O que teve foi o QA Ladies, né? A gente era um evento que ele era um evento que estava debaixo do QA Ninja. Era um evento que no começo quem coordenava, quem administrava era eu, embora a coordenação fosse de meninas, a parte de administração, eu que fazia tudo, website, logo, tudo eu que fazia, mas aí eu acabei que eu abri mão disso, as meninas começaram a cuidar e aí hoje eu não tenho nada a ver com o QA Ladies, né? Foi algo que eu idealizei junto com o Biro, elas estão tocando lá, cuidando, mas hoje eu não tenho nenhuma relação com esse evento. Bacana. Nossa, o tempo passou e a gente comeu um tempasso do tempo do Pessone. A culpa é minha. Desculpa. Tá tudo certo, ao vivo é assim mesmo, gente. Falo demais. Relaxa. A gente não falou em nenhum momento aqui, mas para vocês terem ideia, essa transmissão custa caro pra caramba. Muita gente vem me perguntar sobre transmissão no YouTube, do Zoom e tudo mais. O Zoom, a gente utiliza o Zoom na versão paga para webinars e quem patrocina é a QA Ninja. Muito obrigado, Papito, ali, pelo patrocínio. Opa! E valeu demais, se tiver os links dos cursos aí, teve link do curso do Júlio, teve link do curso do Correia, teve links dos livros do Molinari.
Opa. Manda o link do seu curso aí que a gente vai publicar tudo aqui na descrição do vídeo, o Papito. Eu mando sim. Eu tô no momento eu tô investindo muito tanto em projetos paralelos quanto dentro do QA Ninja em Robot Framework. E no momento o curso assim que está bombando bastante aqui no QA Ninja é o RoboCamp. Eu passo para você o link do RoboCamp, a gente